Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje nós estamos dando início a uma série de estudos sobre o dispensacionalismo. Você sabe o que é isso? Nesta série de estudo, nós vamos abordar algumas questões preliminares relacionadas a este tema. Nós vamos abordar também uma definição sobre o que é o dispensacionalismo. Nós também vamos estudar as características do dispensacionalismo e, por último, nós também estudaremos sobre a história do dispensacionalismo, como o dispensacionalismo se desenvolveu. Nós faremos uma série de vídeos e esses vídeos serão vídeos curtos apresentando estas questões. O primeiro grupo de vídeo, nós vamos tratar as questões preliminares relacionadas ao dispensacionalismo. E isso é muito importante, porque o dispensacionalismo ele é um assunto bastante atual, mas ele é um assunto pouco conhecido. E muita gente tem levantado mentiras a respeito do dispensacionalismo, e antes de a gente dar uma definição do que é o dispensacionalismo, é importante a gente estudar algumas questões preliminares sobre este assunto, ok? Neste primeiro vídeo, nós vamos tratar da primeira questão preliminar, que é o seguinte: o dispensacionalismo ele é um assunto relativamente secundário. Repito, o dispensacionalismo ele é um assunto relativamente secundário. E o que significa isso? Isso significa que o dispensacionalismo ele não faz parte dos fundamentos da fé cristã. Ele não faz parte daquele conjunto de doutrinas que nós consideramos como doutrinas primárias. Por exemplo, um exemplo de uma doutrina primária, a doutrina da Trindade. Outro exemplo de doutrina primária e fundamental, a doutrina das duas naturezas de Cristo. A doutrina da Trindade é aquela doutrina que a Bíblia apresenta que existe um único Deus e este Deus subsiste em três pessoas distintas, de tal forma que o Pai é Deus, o Filho, Jesus Cristo, é Deus e o Espírito Santo é Deus. A doutrina das duas naturezas de Cristo é aquela doutrina que apresenta que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma única pessoa que possui duas naturezas distintas. A primeira natureza, a natureza divina. Jesus, ele é plenamente Deus, ele é 100% Deus. E a outra natureza é a natureza humana. Jesus, ele é 100% humano, ele é completamente humano. Então, como que a gente apresenta essas doutrinas? Nós apresentamos essas doutrinas, nós cristãos, como doutrinas fundamentais da fé cristã, porque são algo que estão enraizados ali nas escrituras de tal forma que se você tira essas doutrinas da Bíblia, a fé cristã ela acaba ruindo, tá? Por exemplo, a Trindade. Muita gente diz, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Tudo bem, a palavra Trindade é só um termo técnico para apresentar algo. E este algo está na Bíblia, que é Deus é único e subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Da mesma forma, quando a gente fala das duas naturezas de Cristo, a Bíblia apresenta claramente que Jesus ele é Deus e que ele é humano. Então, quando a gente fala de dispensacionalismo, nós não estamos tratando de assuntos tão importantes como estes que eu citei. Outro exemplo de uma doutrina primária seria a doutrina da salvação pela graça. A Bíblia ela nos ensina que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é um dom de Deus. Isso nós podemos ver em Efésios, capítulo 2, versículo 8, por exemplo. Então, o cristianismo bíblico, ele ensina que a salvação ela não é por obras, mas sim pela graça de Deus. É um presente que Deus nos dá, presente tal que nós não merecemos. Nós não somos merecedores da salvação, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, ele nos concede essa salvação pela graça, por meio do fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sem nós merecermos este sacrifício. Então, meus amados irmãos,
quando falamos de doutrinas fundamentais, nós não devemos adulterar ou mexer nessas doutrinas, né? Não é algo discutível dentro da fé cristã. É o que a Bíblia apresenta e ponto final. Se a gente deixa de abordar ou de acreditar em alguma dessas doutrinas fundamentais, nós deixamos de ser cristão, ok? Então, quando a gente fala de dispensacionalismo, nós não estamos falando de coisas centrais como estas que eu apresentei. O dispensacionalismo, ele não faz parte dos fundamentos da fé cristã. Ele não faz parte das bases da fé cristã. O dispensacionalismo, ele é algo secundário. Você pode continuar sendo um cristão mesmo não sendo um dispensacionalista. Você continua sendo um cristão mesmo não sabendo o que é o dispensacionalismo, tá? Mas como eu disse, o dispensacionalismo, ele é um assunto relativamente secundário. Por que relativamente? Porque o dispensacionalismo, ele é um sistema de interpretação da Bíblia. Ele é um sistema de hermenêutica. Por conta disso, você interpreta a Bíblia com base em características muito bem definidas e esta interpretação, ela vai chegar em conclusões importantes. Conclusões que vão desembocar, que vão chegar lá no fim em assuntos muito importantes, como, por exemplo, assuntos relacionados à doutrina da igreja, que tecnicamente nós chamamos de eclesiologia, e assuntos relacionados à doutrina das últimas coisas, que tecnicamente nós chamamos de escatologia. Então, apesar de o dispensacionalismo ser algo secundário, ele se torna relativamente secundário, porque, de certa forma, por meio desse sistema de interpretação, você vai chegar a conclusões importantes. Mas, friso aqui, você é um cristão por meio de Jesus Cristo. Você se arrepende dos seus pecados e você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Existem algumas doutrinas fundamentais da fé que você, como cristão, normalmente vai aprender ali dos primeiros passos da caminhada cristã. Como eu falei, a doutrina da Trindade, a doutrina das duas naturezas de Cristo, a doutrina que ensina que a Bíblia é inspirada, a palavra de Deus, tá? Então, essas doutrinas fundamentais você normalmente, né, deveria aprender ali nos primeiros passos da caminhada cristã. Já o dispensacionalismo, ele não precisa ser apresentado nos primeiros passos da caminhada cristã, né? Obviamente, se você participa de um grupo, de uma igreja que se define como dispensacionalista, você pode apresentar esta questão aos membros da sua igreja, mas é importante que você entenda, é algo secundário. Você deve transmitir isso, é algo secundário, não faz parte dos fundamentos da fé, ok? Então você não deixa de ser um cristão por não ser um dispensacionalista. E, ao contrário também, você não deixa de ser um cristão se você for um dispensacionalista, tá? Então, esta era a primeira questão preliminar que eu tinha para tratar com vocês. No nosso segundo vídeo, nós vamos tratar de mais uma questão preliminar. É importante que os irmãos entendam estas questões preliminares para que os irmãos possam compreender melhor o assunto do dispensacionalismo quando nós abordarmos mais à frente sobre as definições e sobre as características do dispensacionalismo, ok? Então, irmãos, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até ao próximo vídeo.